Olá, meu nome é Getúlio Iron e hoje nós vamos fazer uma reflexão rápida sobre o Natal. Muitos comemoram o Natal, alguns nessa época sentem uma certa tristeza por diversas razões, desde lembranças às vezes dolorosas, porque é uma época que marca muito as pessoas e que também é uma época onde se cria muita expectativa, onde se espera que a família se reúna, que as pessoas estejam juntas e se confraternizando, mas que por uma série de razões nem sempre essa experiência é boa para as pessoas. Nós não vamos detalhar essas dezenas de possibilidades, centenas de possibilidades que acontecem, porque a ideia aqui é fazer realmente uma reflexão rápida. Alguns pesquisadores dizem com muita veemência que Jesus, na verdade, não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu particularmente acredito que realmente não foi nesta data. Mas a questão é, o que é de fato importante? O importante é que Cristo nasça em nós. E esse nascimento ele deve ser comemorado diariamente. É importante que se compreenda a mensagem que ele trouxe. Isso é muito mais importante do que os aspectos físicos, os aspectos de onde ele nasceu, qual data que ele nasceu, quem eram os seus parentes. A questão é quem era realmente este Cristo. Observem que o apóstolo Paulo, ele se referia a Jesus como Cristo Jesus. Enquanto os outros apóstolos costumavam dizer Jesus Cristo, era uma característica do apóstolo Paulo dizer Cristo Jesus. Ele sempre colocava este título na frente. Lembre-se que isto é um título. Esse nome Cristo evoca uma consciência extremamente elevada. É o ponto máximo da espiritualidade. E é por isso que também o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E hoje eu quero dizer que 2020 foi e ainda é um ano muito desafiador, mas é um ano de extrema riqueza se você olhá-lo da forma correta. Talvez você tenha perdido um parente devido à pandemia, ou um amigo, ou uma amiga, não importa. Se você perdeu alguém, ou se você tem sensibilidade como ser humano, é lógico que você fica consternado, lógico que a gente se entristece em ver tantas pessoas morrendo. Entretanto, há muitas lições que esta pandemia está nos trazendo. E a essas lições nós devemos prestar atenção. A questão do meio ambiente, a questão de como estamos interligados uns aos outros, a questão de como devemos lidar com a vida como um todo, inclusive o nosso relacionamento com os animais, porque nós sabemos que as doenças mais letais que atingiram o ser humano vieram devido à postura do ser humano de depredar ou explorar de forma errada ou excessiva o meio ambiente. Na Gênesis está escrito que domine o homem sobre os peixes das águas, aves do céu, tudo que for do reino, seja animal, vegetal. Esse domínio não é um domínio pela força, não é um domínio destrutivo, mas é o domínio de conhecer e de saber usar os recursos com inteligência e com respeito.
Nós precisamos aprender isso. E essa lição não pode ser esquecida, porque no final das contas, essa é a lição do amor, é a lição que Cristo trouxe. É a lição onde ele diz, resumindo, ora, toda a lei se resume em amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E este próximo, ele não se fala só do ser humano. Eu ouso dizer que este próximo se refere a toda a vida que nos circunda. Toda a vida. Tudo neste universo vibra. Tudo neste universo é absolutamente vida. Porque no final das contas, tudo é energia. Todo corpo, mesmo corpo material, é constituído por átomos. E o que são átomos? Energia. E por trás dessa energia há apenas a consciência suprema do próprio Deus, fonte de vida, e que transcende, permeia toda a existência. Para finalizar, há um poeta, filósofo, místico, alguém que eu li o livro dele chamado O Profeta muitos anos atrás e fiquei extremamente apaixonado pela sua linguagem, pela sua poesia, pela sua sensibilidade, pela sua espiritualidade. Um homem, um libanês chamado Khalil Gibran Khalil, que no Ocidente ficou mais conhecido apenas como Gibran Khalil, mas seu nome completo era Khalil Gibran Khalil. Era um libanês que morreu relativamente jovem, com apenas 48 anos, mas deixou uma obra extensa na literatura, na poesia, na pintura. E Gibran Khalil, ele já criança mostrava uma sensibilidade diferente. Eu vou citar apenas um episódio da infância dele. Ele, quando criança, uma vez veio uma tempestade. As pessoas corriam para dentro das casas, o vento era forte, as nuvens, o céu escuro. E o que Gibran fez? Ele correu para o quintal, correu em direção à rua. E a sua mãe, desesperada, foi correndo atrás dele e falou assim: Gibran, volte, volte, entre, Gibran. E o que ele respondeu para sua mãe foi: mas mãe, eu amo as tempestades. Isso é muito interessante porque nós devemos aprender a amar também as tempestades. Seja qual for o tipo de tempestade que você esteja atravessando na sua vida, aprenda a amá-la. Pergunte a Deus: Senhor, quais as lições que Tu queres me ensinar? O que eu devo aprender com essa experiência? Senhor, eu não compreendo. Às vezes minha cabeça fica confusa. Às vezes é muito difícil. Mas de onde vem a raiz deste sofrimento? Porque eu sei que o Senhor não quer me ver sofrer. E eu sei que no final das contas eu devo ser o responsável por isso. Me ajude a entender as raízes do meu sofrimento e me ajude a me tornar melhor, a ser uma pessoa melhor, através da superação e da compreensão profunda dessa experiência. Senhor, a tempestade às vezes me dá medo, é assustadora, mas eu quero aprender a amar essa tempestade. Gibran, eu vou citar aqui 2 frases dele, muito interessantes, entre muitas frases inspiradoras do poeta e do místico.
ele diz assim: somos todos prisioneiros, mas alguns de nós estão em celas com janelas e outros sem. Estamos em celas, alguns têm janelas e outros não têm. A sua janela pode ser uma mente nova, renovada, a partir de bases verdadeiras do Espírito, que diz: você é muito mais do que você pensa ser, você pode muito mais do que você acha que pode, e você é a própria perfeição divina em sua essência. Uma outra frase dele: a neve e a tempestade matam as flores, mas nada podem contra as sementes. A tua essência é a tua semente. Não há tempestade que possa contra a tua essência de espírito puro, perfeito, completo. Nada pode. Identifique-se com aquilo que você é de verdade. Para finalizar, o apóstolo Paulo diz que nós estamos num corpo de humilhação, o que significa que você está temporariamente dentro de um corpo limitado na sua capacidade de se deslocar no tempo e espaço. É um corpo que precisa de descanso, que precisa de alimento, que precisa ser higienizado constantemente. O apóstolo Paulo diz que esse é um corpo de humilhação. Se você tiver curiosidade, leia lá em Filipenses, no capítulo 3, lá no último verso. Mas ele diz: esse corpo um dia será novamente transformado num corpo glorioso, porque o teu corpo real é espírito. Você não é alguém que tem um espírito, você é o espírito. Você é Deus movendo-se sobre a terra, na forma de filho dele. Você é Deus movendo-se sobre a terra, como expressão de um filho que está crescendo em sua própria consciência, que está aprendendo qual é a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência. Seja essa a sua janela, seja essa sua janela em meio às tempestades, e que Cristo Jesus nasça em você todos os dias. Que a mente crística predomine na sua mente, nos seus pensamentos, diariamente, constantemente, para que sua vida seja a própria abundância que o Cristo veio nos lembrar de que somos. Nós somos essa abundância, nós somos a própria felicidade, nós somos filhos de Deus. Então aproveite seu Natal, que a alegria, a gratidão, a harmonia possa prevalecer sempre no seu coração. Muito obrigado.